Olá, cinéfilo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, na segunda edição do quadro Destrinchando o Cinema. O tema de hoje é sobre como os filmes são feitos, qual é o processo realizado até a construção de um filme. É claro que pode variar de projeto para projeto, mas geralmente todos se passam por 8 etapas. E são elas que mostraremos neste vídeo. Se você tem curiosidade sobre como os filmes que você assiste são feitos ou até mesmo se você tem a intenção de criar um filme, confira os 8 passos que não podem faltar. Argumento, história, ideias, manuscrito. A primeira coisa a se fazer é, obviamente, ter uma ideia. Tudo nasce disso, e é preciso desenvolver essa ideia em um argumento que projete uma história. Essa ideia pode vir de uma obra já realizada, como um livro, um conto, uma biografia, fatos reais ou históricos, ou pode vir de um assunto original, algo próprio do autor. Depois disso, é preciso comprar os direitos autorais por uma empresa financiadora ou por financiadores particulares. E, se for uma ideia original, é preciso patenteá-la. Roteiro. Com tudo isso feito, inicia-se a escrita do roteiro, que deve ter entre 95 e 120 páginas, que é o comum em um longa-metragem de Hollywood. Cada página corresponde a 1 minuto de filme rodado, o que permite que o roteirista tenha noção do tempo do filme enquanto o escreve. Terminado o roteiro, o roteirista geralmente é pago antes das filmagens, mas há casos em que é pago durante as filmagens, justamente pelo fato de o roteiro poder ser alterado durante as gravações, devido a necessidades de mudanças ou exigências do diretor ou dos produtores. Sim, os filmes que você assistiu eram bem diferentes no roteiro, também chamado de script. Pode ser que no roteiro era melhor ou pior, mas isso também é subjetivo. Pré-produção. Agora, tá tudo pronto para começar as filmagens? Ainda não. Falta definir muita coisa ainda, por exemplo, quem vai ser o diretor? Qual é o orçamento? Quem vai financiar o projeto? Só com isso definido, pode-se começar a pensar em seleção de elenco, locações, diretor de fotografia, operadores de câmera, empresas de efeitos especiais, dublês e figurino. Acredite, é muita gente que participa na criação de um filme. É só ver os créditos quando um filme acaba, o tanto de nome que vai mostrando. Mas com toda essa galera empregada, e ainda vai ter mais gente para contratar, é feita a previsão de tempo de filmagem que, na maioria das vezes, não é cumprida como planejado, sempre se passa um pouco ou muito da data, o que só aumenta os custos de produção. Produção, filmagem. Agora sim, luz, câmera, ação. Uma curiosidade é que os diretores não gravam os filmes em ordem cronológica conforme o início, meio e fim do roteiro. Eles mesmos definem o cronograma de filmagem dos filmes e é claro que isso é feito de maneira estratégica, seja criativa ou financeira. O lugar onde são gravadas as cenas é chamado de set, onde ficam todos que participam diretamente das filmagens, como os técnicos de iluminação e som, atores, assistentes de direção, diretor de fotografia, operadores de câmera e o diretor-geral. E o set pode ser num estúdio fechado, na cidade, numa locação externa específica ou mesmo em um cenário construído para o filme, que depois é desmontado. Falando assim, tudo parece perfeito. Mas a gente sabe como é a vida, né? Numa produção pode-se ter vários problemas, o clima que impossibilita a filmagem, horários que não encaixam com todo mundo, cenários que não ficam da forma ideal, doenças na equipe, dificuldades de relacionamento entre a equipe ou entre os atores, equipamentos que não funcionam direito. Enfim, muita coisa pode dar errado, mas sempre tentam achar uma solução, obviamente. Mas às vezes nem acham e é gravado assim mesmo. Antes de partir para a pós-produção, 3 ferramentas técnicas são imprescindíveis. Estamos falando de storyboard, que é o desenho da cena. Geralmente é contratado um desenhista ou designer para fazê-lo. Isso facilita muito a filmagem de uma cena conforme o que foi pensado pelo diretor. Os efeitos especiais, famosamente conhecidos como CGI ou efeitos práticos, são realizados em galpões enormes, emparedados com as cores verde e azul, onde são usados equipamentos técnicos sofisticados, equipamentos digitais, fundo virtual, maquiagens e roupas especiais. Com a filmagem finalizada, é feito o making-of, que é como um documentário das gravações do filme, com entrevista com os atores,
roteirista e diretor do filme, em que eles contam como as cenas foram feitas, as dificuldades que passaram, as conversas que tiveram. É mostrado também os bastidores, algumas gravações de cenas. Esse making-of não fica apenas como um material do filme, ele é divulgado na hora do marketing e distribuição. Pós-produção. Ok, todas as cenas foram filmadas. Agora tem que editar. Os editores são contratados. Essa cena não ficou boa. Vamos cortar. Eita, essa cena tem que estar no filme. Chame a equipe, vamos refilmar. Sim, muitas vezes é preciso passar pelo processo de refilmagem, aumentando ainda mais os custos e, por vezes, diminuindo a qualidade do filme, já que os recursos já estão escassos nessa hora. Essa etapa de pós-produção demora meses e às vezes até mais. E ainda se tem a contratação do compositor da trilha sonora do filme. E é aqui que são levantados os custos finais da produção. Exibição privada. Ok, antes de fazer o marketing e distribuição do filme, é preciso revisá-lo. Para isso, o diretor, sua equipe técnica, os produtores e os financiadores do projeto se reúnem para assistir e discutir o filme, podem ser chamados outros para assistir também. Por exemplo, na exibição privada de Star Wars, George Lucas convidou Brian De Palma e Steven Spielberg, que sugeriram mudanças cruciais para a qualidade do filme. E é para isso que serve a exibição privada, discutir novas alterações no filme, como um novo final, novos cortes, inclusão de cenas já cortadas e até mesmo a refilmagem de algumas cenas. Mas refilmagem? É isso aí. Trabalhoso, né? Mas quando se está envolvido com a história, nada é demais. Marketing e distribuição do filme. É lançado o trailer do filme, cartazes, propagandas televisivas e outdoors. São cedidas entrevistas em programas e festivais de cinema, como Cannes e Veneza, onde acontece a exibição do filme aos críticos e jornalistas juntamente com os principais envolvidos no filme. Nesses festivais, tem premiações e se o filme ganhar alguma, o promove bastante, o que dá mais chance de conseguir maior bilheteria, além de dar muita fama aos realizadores e atores. Porém, pode ser que as primeiras impressões não sejam das melhores e aí mancha a imagem do estúdio, dos realizadores e dos atores. E tem também a premiere, que é feita dias antes da estreia pública do filme, com tapete vermelho e onde apenas os envolvidos do filme e convidados podem assistir. Para distribuição, os estúdios podem ter suas próprias cadeias de exibição ou vender o filme para empresas distribuidoras com cláusulas de cotização de lucros finais com os produtores, exibição pública e resultado financeiro. Por fim, o filme é exibido nas salas de cinema, nacional ou internacional, dependendo do orçamento do filme e do estúdio financiador. As críticas vão saindo, o público vai falando o que achou. E aí você já sabe como funciona. Se tiver falando bem, show. Sucesso. Merece Oscar ou sei lá o quê. Agora, se tiver falando mal, meu amigo. Fracasso. É tomate na cara, reputação afetada, imagem negativa e, é claro, prejuízo. Depois que o filme sai de todas as salas de exibição, é feita a quantificação da bilheteria e a comparação com os custos de produção. Muitos diretores, atores e atrizes de alto calibre cobram seu preço num percentual de bilheteria. O que pode dar muito certo, se o filme foi um sucesso, ou muito errado se o filme foi um fracasso. E, é claro, que os produtores e quem financiou o projeto, são os que têm o olho grande na bilheteria, pois foram eles que investiram e, obviamente, querem retorno. Bom, essas são as 8 etapas principais de qualquer filme, tendo mudanças em algumas produções dependendo da sua complexidade ou mesmo simplicidade. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para o YouTube recomendar mais vídeos assim para você. E até mais!